Olá, bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula de teoria musical, aula zero. Aqui vai começar a ter um pequeno desenvolvimento sobre teoria musical. Antes de falar de teoria musical, é importante nós sabermos que toda pessoa que canta ou que toca, ela pratica música, tá? Então, isso é uma coisa muito importante de relatar aqui logo no início, porque nós não podemos desassociar uma coisa da outra, tá? Aí você fala assim, irmão, mas nós estamos, a nossa função, né, e a nossa intenção é cantar louvores a Deus. Bem, mas para você entoar um louvor, para você tocar um louvor, você usa da música. Por quê? A música é um conjunto de elementos, né, que vai nos dar suporte para executar aquilo que a gente precisa dentro de um determinado cenário. Tá? Então, toda vez que nós falamos, eu vou tocar um louvor, eu vou cantar um louvor, você está executando uma música, tá? E assim, tem as propriedades da música, tem as propriedades do som. Para você tocar uma música, você precisa conhecer notas musicais, você precisa ter uma base musical para poder executar aquilo, né? Dependendo da complexidade da execução, você vai precisar de ter um instrumento é, é, junto com o que você está executando para você ter um resultado adequado, né? Então, por exemplo, quando a gente canta alguma coisa que você diz assim, a pessoa está cantando a capela, ou seja, ele está usando exatamente o único instrumento que ele tem, que é a voz, tá? Para poder executar aquela música, vamos colocar assim, tá? Então, nesse ponto ali, a única coisa que ele vai precisar é ter uma voz é, boa, né, de boa qualidade, com uma entonação, naturalmente, para poder executar essa melodia, né? E ter uma noção muito boa de música para quê? Para ele conseguir executar essa melodia, né, esse canto que ele está apresentando ali, sem sair do tom que foi determinado por alguém que compôs aquilo ali, tá? Então, assim, aproveitando esse detalhe, toda melodia executada, né, determinados grupos, vamos colocar assim, se você toca na igreja evangélica, vamos sair um pouquinho aqui da nossa área, né? Você toca numa banda, se você toca num show, num evento de casamento, enfim. As melodias, elas foram compostas, né, por alguém que entende de música e, naturalmente, por essa composição, você determina certas coisas. Por exemplo, se vocês forem analisar mais para frente, vocês vão entender o que eu vou iniciar aqui. Determinadas melodias são escritas para determinados tipos de instrumentos, para determinados grupos de instrumentos, para determinados grupos de voz. Então, é por isso que às vezes você pega uma pessoa cantando e você fala assim: eu consigo cantar esse louvor muito bem, mas aí aquele outro louvor eu já não consigo cantar ele tão legal assim. Por quê? Porque aquele tom, ele foi escrito, aquela melodia, ela foi escrita num tom que às vezes favorece o seu timbre de voz, tá? Às vezes você consegue executar legal num violino, mas não consegue fazer legal no violão. Aí você fala, mas os dois são instrumentos de cordas. Sim, mas aquela melodia, às vezes ela foi escrita por uma pessoa que entende instrumento de arco, né? Então ele desenvolveu alguma coisa que facilita a execução no instrumento de arco. É totalmente diferente de você executar uma melodia que foi escrita por um instrumento de corda, como um violão, um bandolim, né, um banjo, um cavaquinho, né, um ukulele. Então, assim, são instrumentos de cordas, né, que tem uma aparência aproximada, né? Você fala assim, um instrumento parece muito com outro, a diferença às vezes é a quantidade de cordas e tal, mas eles têm uma sonoridade muito diferente e às vezes a execução daquela melodia, ela favorece aquele tipo de instrumento. Então, quando você compõe, né, você trabalha a composição já pensando nesse grupo de instrumentos, nesse grupo de vozes, tá? Quando você pega uma peça escrita para orquestra, você vai ver uma riqueza de detalhes musicais,
E você fala assim, ah, mas ficou bonito, porque o pessoal que toca ali é tudo especialista e tal. Então, tudo bem, o pessoal são profissionais do ramo, né? Eles estudam 8 horas por dia para poder tocar uma filarmônica, né, e tal. É, mas a grande verdade é que o que foi escrito ali foi escrito para aquele tipo de conjunto. Então, se você executa uma peça daquela faltando um grupo de cordas, você já não vai ter o mesmo resultado. Então, voltando aqui rapidamente, né, para o nosso assunto inicial, que é teoria musical, quando a gente começa a estudar música, a gente tem que ter isso tudo em mente, porque tudo isso faz parte do conjunto da música. Então, se eu sei que determinado som ele foi desenhado, né, foi projetado para aquele tipo de instrumento, mesmo que você tenha um outro instrumento que você consiga fazer a execução daquele mesmo som, né, talvez você não vai ter o mesmo resultado. Por exemplo, vamos pegar um louvor que a gente conhece aqui da Maranata, né, Bodas do Cordeiro. Tem um solo de trompete mais no final do louvor, assim, que ele é muito lindo. Aí você fala assim, ah, meu irmão, mas lá na minha igreja a gente não tem um trompete. Aí tem um irmãozinho do saxofone lá que toca muito bem, rapaz, o camarada desfia e tal, aí faz a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque o timbre esperado é de um trompete. Então, quando você executa aquele mesmo som com outro tipo de instrumento, talvez você consiga suprir, né? Tampou aquele buraco que ficou faltando ali. Mas fica faltando. Tanto que, assim, nesse solo que eu tô falando do Bolos do Cordeiro, ele tem um trompete, um trombone e saxofone, sax alto e sax tenor. Então, são quatro metais tocando ali. E a ausência desses outros três metais, eles fazem diferença, tá? É por isso que às vezes a gente vai num culto no Manaim, por exemplo, que tem aquela orquestra toda montada e tal, aquele negócio todo bonito tocando. Aí você fala assim, ah, mas o som da minha igreja podia ser assim, por que que não é? Justamente porque tá faltando elementos da orquestra que aquele louvor foi escrito para ser executado. Então, faz diferença, tá? Só dando essa introdução, esse esclarecimento sobre grupos aqui, para os irmãos terem uma noção, assim, de que a música ela é um pouco complexa, né? É fácil de você trabalhar certos aspectos, mas ele precisa ser analisado como um todo. Então, tudo isso faz parte da teoria musical, porque aqui no início a gente já tem que partir daqui sabendo que tem uma gama de coisas para frente que a gente vai precisar integrar para a gente ter um louvor bem executado, né? Para a gente ter uma sonoridade bacana para você não estragar o louvor, que infelizmente é isso que acontece. Quando você toca um louvor faltando algumas coisas, você percebe assim que está faltando alguma coisa. Vou dar um exemplo prático para os irmãos aqui. Por exemplo, você vai num culto de casamento, você vê a noiva entrando, tem aquele véu, né, que ela costuma usar ali na cabeça, né, aquele vestido de calda longo e tal. Bom, tá faltando um negócio ali, tem um trem estranho. Ou não, o casamento não era a noiva que estava entrando? De repente aquela é a dama de honra. Então já começa a dar essas coisas, né, esses pensamentos que realmente está faltando. Então por que está faltando? Justamente porque está faltando os arranjos básicos que a noiva usaria, né, que a gente espera que a noiva vá naturalmente num vestido branco, né, com uma cauda longa, que é característica, né, com aquele véu na cabeça e tudo mais. Então, né, se eu estiver falando alguma expressão errada aqui com relação à noiva, os irmãos me desculpem, tá? Mas assim, a gente espera a noiva vestida com determinada característica. Então, se você vê ela vestida diferente, você já imagina que está faltando alguma coisa. Então, para música é a mesma coisa. Se você vai no Manaim e vê um louvor sendo executado lá, e você chega numa outra igreja e vê o mesmo louvor sendo executado, faltando algumas peças de instrumento, de vozes, você vai perceber assim, um buraco enorme no louvor. Né? Não é que o louvor vai ficar ridículo, mas assim, fica faltando os enfeites que ele deveria ter. Tá? Então, gostaria só de deixar esse breve relato para os irmãos aqui para a gente dar a sequência daqui por diante. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a música, só para os irmãos se situarem um pouquinho, né? Começar a entender esse universo que a gente está entrando nele, que é a música. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Então, seguindo aqui, vamos lá, inicialmente, né? A música por si só, ela tem uma definição, tá? Então, assim, se alguém te perguntar, o que é música, né? Tem muitas formas de você definir isso e uma das coisas que a gente
precisa, né, saber logo de cara, assim, o que é música? Música é um conjunto de informações ou de propriedades, né, que juntam para a gente poder ter um resultado resultado de uma determinada execução, tá? Então, colocar assim, da forma que o dicionário descreve a música, né? É o estudo da arte através do som, né? Então, é feita pela combinação de elementos, como melodia, harmonia, ritmo, intensidade, por aí vai, tá? Então, assim, os elementos principais que compõem a música, inicialmente são quatro. Pode colocar uma série de outros, né? Mas são quatro. Então, esses quatro itens que compõem a música são a duração, caso para uma nota executada, né? Então, você faz um som e ele vai determinar, vai ficar determinado o tempo de execução, tá? A altura, que a gente mede, né? Por exemplo, quando você pega um piano, você anda da esquerda para a direita, você está subindo grave para o agudo, tá? Então, isso chama de altura, tá? Então, você fala que você fez uma nota mais baixa, quer dizer que você fez ela um pouco mais grave, né? Uma nota mais alta, você fez ela um pouco mais aguda, tá? A questão de intensidade, tá? Que é a força com que o som é executado. Então, a partir do momento que você faz uma, uma pressão, né, nessa nota, ela vai ser jogada com um pouco mais de intensidade, né? Então, é por isso que chama de intensidade. Por exemplo, você pega um piano, por exemplo, se você encosta na tecla, ele quase não dá um som. Se você pressiona ela de forma mais rápida, ela já vai dar aquele estalo mais, vamos dizer assim, mais vivo, né? Muito de sopro. Se você força um pouquinho a embocadura, vai dar aquele estalo no som, aquela pressão na saída, né? O violino, por exemplo, você força o arco um pouco mais, ou passa ele mais rápido, ele vai dar aquela. Então, isso causa a chamada intensidade. Da mesma forma, a voz, né? Se você força um pouco mais, você vai ter um pouco mais de intensidade, tá? Timbre. O timbre tem um detalhe interessante, porque quando a gente fala em timbre, né? O pessoal define de várias formas, mas a grosso modo seria uma forma de você definir a cor do som, né? Que a música teria ali. Então, por exemplo, quando você chega em um determinado lugar, você ouve um violino tocando, você identifica, tem um violino tocando. Por que você sabe que tem um violino tocando? Porque aquele timbre é de um violino, né? Se você ouve um solar de um violão, você consegue identificar que é um violão. Da mesma forma, se é uma guitarra, talvez quem conhece pouco de violão, guitarra, fique um pouco confuso, mas já dá para você ter uma boa noção, dependendo do que está sendo executado ali, que é uma guitarra que está tocando, não é um violão e vice-versa, né? Então, isso é o timbre, é o que faz você reconhecer a sonoridade que está sendo executada, tá bom? Então, assim, dentro dessa lógica, né, de duração, altura, intensidade e timbre, a gente consegue começar a desenhar alguma coisa sobre o que é música, né? Então, é claro que não é só isso, né? Mas as quatro propriedades principais que você vai sempre ter dentro de uma música são essas quatro aí. Não tem como você ter uma música que não tenha altura de nota, porque você vai precisar de uma escala. Então, a escala normalmente ela vai subir ou ela vai descer. Você vai precisar da intensidade para você criar a chamada vida na música, né? Que a gente chama de expressão. Então, se você não tem, por exemplo, quando a gente está trabalhando com voz, a gente fala muito sobre dinâmicas, né? Então, assim, o que seria dinâmica? Quando a voz cresce, quando a voz diminui, né? Então, isso aí é a chamada intensidade. Com mais intensidade, a voz está crescendo. Com menos intensidade, a voz está descendo. Então, tudo isso. Tá, e os timbres é o que vai fazer você diferenciar. Por exemplo, quem trabalha com canto, né? Se é um soprano, se é um contralto, um tenor, um sopranino e por aí vai, tá bom? Então, tem toda essa lógica, tá? Origem das notas musicais. Isso aí é uma coisa assim, é mais a título de conhecimento mesmo, tá? Por que eu coloquei esse ponto aí? Porque é uma coisa que normalmente a gente
não tem costume de usar no dia a dia, tá? Então, é, eu sempre digo o seguinte: se você quer ser um bom músico, você tem que conhecer as propriedades daquilo onde você está entrando, tá? Então, por exemplo, eu toco violão. Aí, como é que se chama esse pedaço aqui do violão? Não sei como é que chama. Aí eu toco violino. Aí essa madeirinha que você segura, como é que chama? Você não sabe como é que chama. Então, tem um negócio errado aí, né? Então, é bom que você domine pelo menos o básico, né? Então, assim, o nome das notas, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tem uma origem na música medieval, tá? Às vezes o pessoal não está muito acostumado com isso, então é uma coisa que é bom você ter uma referência, né? Para você não ficar muito perdido, tá? Então, é, ela se originou ali. Então, foi um padre, né? Aliás, desculpa, foi um monge italiano, ele chama Guido d'Azeredo, tá? E ele criou um sistema para poder nomear as notas. Para que isso? Para facilitar na hora de você ler. Hoje, por exemplo, quando você pega uma partitura, você consegue colocar um japonês, um americano, um francês, um brasileiro, um turco, tudo dentro de uma mesma orquestra, cada um falando um idioma, cada um com sua partitura e tocando a mesma coisa. Aí você fala assim, é mágica. Não, é partitura. Por quê? Foi criado um sistema, igual, por exemplo, quando você estuda português, não tem o beabá, o a, e, o, u, não tem? Então, é a mesma coisa, tá? Criou-se um sistema que facilite a leitura, né, de forma que, por exemplo, nós brasileiros, se você pega um texto escrito em português, você vai conseguir ler ele da mesma forma que uma criança de 8, 9 anos, que já está lá um pouquinho mais adiantado na alfabetização. Você vai pegar um idoso lá de 60, 70 anos que foi alfabetizado, então ele vai conseguir ler o mesmo texto que você, né, talvez assim, não com a mesma eloquência, né? Alguns têm uma dicção melhor, né? O pessoal até brinca e fala que eu falo embolado, mas isso é questão de dicção. A minha dicção ela é assim, a de vocês talvez seja um pouco diferente, seja melhor, seja pior. Mas, enfim, essa eloquência no ler o texto, né, isso varia de uma pessoa para outra. Agora, o sistema de leitura é o mesmo para todo mundo. Então, assim, quando o Guido d'Azeredo ele começou a expandir um pouco mais na música, então o que ele fez? Ele criou um sistema para nomear as notas, né? E ele chamava o sistema de solmização, tá? Depois eu vou mandar esse material escrito para vocês, se vocês darem uma lida, né? Dá para vocês darem uma pesquisada no nome desse monge também, tá? E vocês vão entender um pouco mais. Então, assim, ele criou a tema e, assim, ele precisava de alguma coisa para se basear nele, tá? Então, assim, que sistema é esse? Tá até escrito na tela aí, né? Eu coloquei uma legendazinha do lado, para vocês acompanharem aí. Então, vocês vão ver na legenda, ele pegou a frase de uma música, né? Era um hino a São João Batista na época, e cada frase que era cantada, ele pegou as iniciais de cada frase, tá? Então, você vai ver ali, por exemplo, a letra original está escrita em latim, e aí tem o significado na coluna do centro aí, tá? E aí vocês vão ver, deixa eu só tirar minha tela aqui. Vocês vão ver que tem a legenda, né? Do lado esquerdo a legenda de vermelho, do lado direito, na última coluna, atualmente usados, a legenda que a gente usa atualmente. Então, ele pegou o início das frases, aí pegou o T, né? O RE, que é o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Sá. Aí o seguinte, aí você fala assim, não, mas, professor, mas aí a gente usa Dó, Ré, Mi, a gente não usa o T, Ré, Mi, né? E o Sol, Lá, Si, lá tá Sol, Lá, Sá. Aí, o que que aconteceu? Mais tarde, no que ele foi trabalhando ali, ele entendeu o seguinte, que a sílaba UT era meio complicada de pronunciar. Então, o que é que ele fez? Ele substituiu ela por Dó, né? E da mesma coisa o Sá, que também era meio complexo de você tentar ler isso, né? Ele achou mais viável usar como Si, tá? Então, assim, as sílabas UT, Ré, Mi, Fá, Sol,
era chamada de vozes. Aí elas não correspondiam à altura absoluta da escala. Tô sendo um pouco técnico aqui, só para os irmãos terem uma ideia de onde é que os irmãos estão entrando, né, e como que a coisa facilitou de um tempo para cá. Tá? Ele percebeu que não ficava legal na hora de você cantar isso. Então foi feita a modificação, tá? E consequentemente, naturalmente, veio depois os ajustes, né? Então o T virou Dó e o SA virou Si. Tá? Aí tem umas letrinhas lá, por que tem essas letrinhas e tal? Tudo isso faz parte do sistema de leitura de música. Eu preciso disso quando? Toda vez que eu for executar um determinado material, né? Que, vamos colocar assim, que eu preciso fazer uma leitura rápida. O que eu vou fazer com essa leitura rápida? Uma vez que eu não consigo executar é, uma determinada música lendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Até porque, assim, você conseguiria ler? Normalmente, quem está começando com partitura tem muito esse negócio, né? Você fala assim, eu vou cifrar minha partitura. A partitura, só para os irmãos saberem, ela já vem cifrada, né? Naturalmente. Mas quando a pessoa fala assim, eu vou cifrar minha partitura, quer dizer, eu vou escrever o nome das notinhas ali embaixo. Então, assim, tem partituras que tem umas coisas muito miúdas escrito nela, né? Muitas notas coladas uma na outra. Você pega uma sequência de um violino, por exemplo, às vezes você vai pegar lá 15, 20, 30 notas dentro de um compasso de 4 tempos. Aí você fala, misericórdia, como é que eu executo isso? Tá, vamos trabalhar, vamos treinar, vai acontecer, tá? Mas para você escrever aquele mundo de nota uma do lado da outra ali, você escrevendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não vai caber, porque, por exemplo, quando você escreve Sol, você usa 3 letras. Se você usar a letra que corresponde ao Sol, que é a letra G, você vai usar uma letra. Aí sim, se você falar que sim, é Sol sustenido, você vai escrever o Sol e o jogo da velha. Se você escreve G, jogo da velha, você bateu o olho, você já entende que aquele é um Sol sustenido. Então, você já adiantou uma parte do processo. Então, você já está um pouco mais na frente. Tá? Então, tudo isso faz parte do aprendizado. Tá? Então, na cifra universal, a gente precisa conhecer esse significado dessas letras, né? É bom que vocês decorem, porque futuramente a gente vai precisar disso, tá? Seguindo aqui, dentro da música, a gente tem a chamada escala, tá? Então, só para fixar bem para os irmãos. Essa escala que está na tela é uma escala de Dó maior, tá? Eu não coloquei ali de propósito, mas que fique claro. Eu estou trabalhando com a escala de Dó maior, tá bom? Na escala de Dó maior, eu vou ter essa sequência de notas aí, tá bom? Então, assim, eu estou trabalhando com a escala primária, que a gente chama de escala diatônica. Por que eu chamo de escala diatônica? Porque ela muda de um tom para o outro, tá bom? Vou explicar na sequência a diferença, por que essa aí chama diatônica, tá? Então, quando você vê lá que fala assim, ascendente, você está subindo. Quando você fala descendente, você está descendo. Ou seja, numa você vai, na outra você volta. Tá bom? Então, exatamente desse jeito aí. Então, eu vou pegar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí, para voltar, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Então, eu subi na escala, agora eu estou descendo na escala. Então, ascendente, descendente, tá bom? Sobe, desce. Estou usando a partitura para poder exemplificar isso. Eu poderia ter usado a figura de um piano, de um violão, de uma série de instrumentos. Estou usando a partitura porque a gente vai trabalhar a partitura nas aulas de teoria também. Tá? Então é bom que os irmãos aprendam o conceito básico para depois a gente começar a inventar moda, tá bom? Então não tentem correr, não tentem acelerar as coisas. Vamos prestar atenção nos detalhes para a gente não se perder mais para frente. Tudo que eu estou falando aqui na primeira aula, que é chamada aula 0, eu vou abordar vários aspectos de tudo isso que eu estou falando aqui com mais detalhes nas próximas aulas. Então, se os irmãos adiantar vídeo aí, vai se perder depois, tá bom? Então, vamos lá. A escala diatônica, ela é chamada diatônica porque ela pula de um tom para o outro. Então, de Dó para Ré, eu tenho um tom, de Ré para Mi, eu tenho um tom, de Mi para Fá e assim vai, tá bom? Então, a gente vai estar sempre trabalhando de um tom para o outro, tá? Eu tenho também a escala cromática, tá? Tá escrito diatônica ali em cima, mas está errado.
Depois a gente corrige e deixa claro para os irmãos aí, tá? Mas a escala cromática, o que é a escala cromática? A escala cromática, ela tem chamados acidentes, tá? Que acidentes são esses? São os sustenidos e bemóis, tá bom? Vou corrigir aqui esse, que a gente já deixa tudo redondinho. Então vamos lá. Na escala cromática, eu vou ter os tons e semitons. Professor, agora só complicou minha vida, né? Já não basta o palavrão da diatônica e cromática, agora tem o tal do semitom. O que é um semitom? Na verdade, é um meio tom, tá? Chama semi porque não é inteiro, tá bom? Então, por exemplo, na escala ascendente cromática, eu vou ter o dó, depois do dó, dó sustenido, depois do dó sustenido, ré, depois do ré, ré sustenido, depois do ré sustenido, mi, depois do mi sustenido. Não tem mi sustenido. E agora, professor, como é que a gente faz? De mi para fá, nós não temos acidente, tá? Chama de semitom natural. Então, quando você passa de mi para fá, a gente não tem nem sustenido, nem bemol, tá? Só que aí, assim, alguém que já leu partitura, né, ou que já iniciou, não, professor, só tá errado. Na minha partitura tem escrito lá um fá bemol. Se tem fá bemol, então existe mi sustenido também. E agora? Dentro da música, quando você está escrevendo uma partitura, e nessa partitura a gente não tem esse acidente, eu preciso criar uma quebra, né? Como é que a gente faz? Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o tom de Ré maior. O tom de Ré maior, ele tem um Fá sustenido, tá? Mais para frente eu vou explicar isso com mais calma, mas só para os irmãos entenderem. Existe um Fá sustenido. Aí o seguinte, para eu não colocar um Fá, aliás, um Mi sustenido, eu vou colocar um Fá bemol se eu estiver descendo na escala e eu precisar de um acidente lá. Por quê? Porque eu já tenho o Fá sustenido. Então, o Fá bemol ou o Mi sustenido, ele entraria num caso atípico. Tá bom? Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, só para não dar nó na cabeça dos irmãos. Só estou adiantando porque sempre tem alguém na turma que está um pouco mais adiantado, então vai ver isso lá e já vai achar estranho, tá? Então, é bom que os irmãos tenham isso em mente, tá? Se os irmãos observarem lá, ó, nós vamos ver o seguinte: existe lá Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. De Si para Dó também não tem sustenido, tá? De Mi para Fá também não tem sustenido. Da mesma forma que de Mi para Si voltando não tem bemol e de Fá para Mi voltando também não tem bemol. Então, se os irmãos pegarem a escala embaixo, a escala descendente, vamos ver lá, tá? Dó, Si, aí dentro do Dó e o Si não tem bemol. Então, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, aí Mi, porque entre Fá e Mi não tem acidente, tá? O acidente já é natural. E bemol, Ré, Ré bemol e Dó. Então, fechou aí a nossa escala descendente cromática, tá bom? Então, vamos seguir. Se tiverem dúvida, depois é só mandar no privado para nós que a gente atualiza os irmãos, tá? Então, seguindo aí, distância entre as notas. Né? Já que a gente falou lá dos acidentes, falar da distância entre as notas. Quando a gente pega, vamos colocar assim, quando a gente pega a formação de acordes, a matéria de formação de acordes, a gente vai ter essa fórmula para trabalhar. Então, você vai ter tom, tom, aí o semitom, mais 3 tons na sequência. Então, isso aí é a fórmula de montagem do acorde maior, tá? Só que eu não vou entrar muito nesse detalhe porque é a nossa aula zero, então é só para os irmãos entenderem, tá? Alguém já ouviu falar em tom, tom, semitom, tom, semitom, tom, 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 semitom? Alguém já ouviu falar isso em algum lugar, tá? Então, assim, eu ouvi alguém falando, mas não faço ideia de que é isso. Por enquanto, você não precisa fazer ideia realmente do que é isso, tá? É uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá ok? Mas a distância entre as notas seria isso. De Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu tenho um tom. Tá? De Mi para Fá, nós temos um semitom. Ok?
Aí de Fá para Sol existe um tom, de Sol para Lá existe mais um, e de Lá para Si mais um, tá? Então, assim, na aula que a gente for dar mais para frente sobre formação de acordes, é uma coisa que vocês vão ver assim, um pouco mais superficial, a gente vai ter uma abordagem um pouco mais clara sobre isso. Mas, por enquanto, não é o tema da nossa aula, então nós não vamos deter nisso, tá bom? As classes básicas de notas, tá? Isso aqui é um dos últimos assuntos da aula zero. Existem três classes básicas que são fundamentais, tá? São as notas maiores, as notas menores e as notas sétimas. Aí você pode falar comigo assim, professor, eu já toco violão, tenho vários anos já, e não é só isso não. Aí tem as notas sustenidas, tem as notas bemol e tal. Amém, tá tudo certo. O detalhe é, a nota maior, ela sendo sustenida ou bemol, ela continua sendo maior, tá? Esquece disso não. A nota menor, a mesma coisa, ela sendo sustenida ou bemol, ela continua sendo menor. E a sétima da mesma forma, tá? Então assim, não confunda uma coisa com a outra. A mesma nota maior, ela sendo sustenida ou bemol, ela vai continuar sendo maior. Por exemplo, você fala Fá maior. Se você pegar um Fá sustenido maior, ele continua sendo um Fá maior, porém, ele está um tom, meio tom à frente, tá? Você pega um Mi bemol, que seria o chamado Ré sustenido, tá? Você pega o Mi bemol, quando eu falo só Mi bemol, é o mesmo que eu falar Ré sustenido. Depois a gente vai dar uma clareada nisso aí também. Então, assim, ele sendo bemol, ele continua sendo maior, tá? Se tiver escrito lá Mi bemol menor, ele vai continuar sendo Mi menor bemol. Ele continua sendo menor. O outro continua sendo maior. Ele não muda a base dele. A base, se a base for maior, ela vai ser maior ou sustenida ou bemol, tá? Isso aí é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente não pode fugir disso, porque isso é padrão, tá bom? Então, assim, essa é a aula que a gente tinha para hoje, tá? Nós não vamos nos delongar muito, que o nosso propósito não é ter aulas muito longas, mas é ter aulas mais informativas. Então, essa é a primeira aula, assim, a gente trouxe bastante coisa diversificada, né? Tem muitos assuntos que a gente precisa abordar ainda, mas eu precisava fazer uma abordagem geral para os irmãos terem uma noção boa do que é a música, suas propriedades e o que a gente vai ver daí para frente, tá? Nas próximas aulas a gente vai entrar um pouco mais nessa questão da formação do acorde, de produção de partitura, leitura de partitura, vocês vão ter uma noção de ritmo, de acompanhamentos e alguns detalhezinhos que a gente precisa pontuar para facilitar a vida dos irmãos no dia a dia, estudando música no Projeto Aprendiz. Amém? Espero que essa aula tenha clareado alguma coisa para vocês, que sirva de ajuda e bons estudos e a paz do Senhor Jesus.